O que você aí de casa costuma fazer com cascas, aquelas sobrinhas de alimentos? Você joga fora ou às vezes quer reaproveitar, mas não sabe o que fazer? Então vem comigo aprender com o chefe Miguel Neto a preparar pratos deliciosos, nutritivos e assim evitar também o desperdício de comida. Por quê? Se em qualquer época da vida não devemos desperdiçar, mas neste momento em especial em que está faltando comida na mesa de muita gente, vamos aprender a aproveitar. E olha só, ele trouxe comidinhas deliciosas aqui pra gente. Miguel, seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Chefe Miguel, que já tem todo um trabalho, um projeto aí na cidade, ensinando a fazer, inclusive hotéis, escolas, cozinheiras, veio compartilhar esse conhecimento com a gente, né, Miguel? Isso. Que não é importante só para dona de casa ou para quem... Porque assim, até falar dona de casa eu acho que não convém mais, porque todo mundo tem que cozinhar, né? É uma questão de sobrevivência. Então assim, não é só para quem está do outro lado da tela, mas quem trabalha na cozinha também tem que saber, né? Exatamente. Eu sempre costumo frisar que é muito importante as pessoas estudar o alimento, estudar a ciência do alimento, né? Então, para você fazer o aproveitamento integral, para você fazer o reaproveitamento dos excedentes que se tem, é muito importante a gente entender como é a estrutura desse alimento, né? Do que ele é formado, quais são os nutrientes. De que maneira eu vou utilizar esse alimento para poder processar ele e fazer novos pratos, né? E agora, chefe Miguel, diferente de outra... Quando a gente fala em reaproveitamento, a gente já pensa em misturar e tal. O que acontece? Dá uma olhadinha nos pratos, no que ele trouxe aqui, ó. Sabe aquele ditado, comer com os olhos? É isso, ele faz com que ele transforma a comida de uma forma que a gente fique curioso e parece chique, né? Explica pra gente aqui um pouquinho o que você trouxe. Então, o que acontece? É importante a gente ter bases neutras, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma massa básica, Olha né? só, você de casa faz ideia do que seja essa massa aqui? Vou mostrar aqui pro Thiago. Olha só, diz aí pra mim, o que você acha? Batata, aipim, inhame... É porque normalmente são coisas que a gente já está acostumado a fazer um purezinho. Exato. Não é? Então, o que acontece é que esse aqui é um arroz que ele foi cozido e aí a gente processa, a gente passa isso no liquidificador com água e aí isso vira uma massa. Essa massa, eu tenho uma massa básica, onde eu posso acrescentar vários outros ingredientes, né? Então é uma química. Se eu tenho uma parte dessa massa e acrescento ovos e óleo, eu posso fazer pão de queijo. Esse pão de queijo eu ainda consigo saborizar com beterraba, com cenoura, com abóbora, né? Se eu tenho uma outra parte dessa massa e eu acrescento só a farinha, eu posso fazer uma massa de pizza e faço a pizza normalmente. Posso fazer nhoque com essa massa também e aí eu saborizo isso com qualquer outro tipo de legume, né? Então, adeus bolinho de arroz, né? Adeus bolinho de arroz, Porque a gente não precisa fazer fritura, né? A primeira coisa que vem à cabeça, sobrou arroz, fazer bolinho de arroz. Exato, a gente então processa isso no liquidificador com um pouquinho de água e aí você tem uma quantidade enorme de opções, né? E aí você entra com os outros excedentes, como talos, por exemplo, né? Aqui é a mesma coisa, tem a base de ricota. Então, a ricota eu posso agregar sabor nela. Então, esse aqui é um curry com cenoura. Então, a cenoura crua mesmo, a gente rala, mistura isso com alguma coisa cremosa, como uma maionese ou creme de leite, tudo pouco. Eu sei que o pessoal aqui de cá, eu imagino, né? Porque vejo lá, sempre tiro por base, assim, os meus conhecidos. O pessoal tem um pouco de resistência com curry, mas é um tempero muito usado na culinária indiana, né? Então, ele é muito aromático. Isso. Então, assim, ó, com moderação, né? Não precisa... E é barato, né? E é super barato, a gente sempre vai trabalhar com pequenas quantidades, né? E um dos segredos é isso, a gente colocar muito tempero, né? Muito talinho, não precisa erva. mais aqueles que a gente compra pronto, né? Jamais. O ideal é que a gente não utilize, porque tem uma quantidade de sódio muito elevada, é multiprocessado, né? Então, não é nada natural. Aquele tempero pronto. Você sabe, eu não vou citar marcas, mas você aí de casa sabe o que eu tô falando. A gente não precisa, né? E aí, assim, ó, por exemplo, pessoal que às vezes de manhã não sabe o que tomar café,
ai, manteiga, né, ou algum doce. Olha só, uma ricotinha misturada com temperinhos verdes. Exato, são os talinhos, né, de salsão, de cenoura, de salsinha, de cebolinha, e esse é o de beterraba com alho. Combinando comigo. Olha só, gente, essa cor aqui, ó, a cor da moda, agora a cor rosa. Olha só, para as crianças isso aqui, né, para passar, não precisa ser no biscoito não, a gente já vai te dar uma alternativa para você comer de forma saudável. E fica quanto tempo na geladeira? De 3 a 4 dias, tá? Mas assim, eu digo que dificilmente vai durar esse tempo todo, né? Então a gente pode fazer sanduíche, a gente pode fazer snacks, a gente pode comer com legumes mesmo também, né? Olha só, snack, ele está se referindo a isso aqui, ó, que tem em formato daquele salgadinho bem famoso, também caro, que a gente costuma comprar, que particularmente eu já fui viciada porque é uma delícia, mas assim, como preparar, como fazer isso aqui? Então, essa massa de arroz, o que a gente vai fazer? A gente tira, né, uma parte dela, coloca o fubá fino e aí abre no rolo, corta, né, nesse formato e você pode assar ou fritar. E aí você tem essa base crocante que combina com todos esses patês. E aí é que eu fiz a guacamole com os talos também da salsinha, de brócolis e a casca do chuchu. Gente, olha só, guacamole, um prato mexicano, né? Isso. Que vai abacate, que vai cebola, que vai tomate, que é muito gostoso. Agora, repete, por favor, o que você usou para fazer essa guacamole? Em vez de a gente usar o tradicional abacate, eu utilizei a casca do chuchu, os talos da salsinha e os talos do brócolis. Normalmente a gente tem aquele talo grande do brócolis, a gente tira as flores e faz o talo. Então a gente cozinha isso, processa, coloca normal, limão, cebola, tomate, um pouco de pimenta, um pouquinho de azeite de oliva e tá pronto a guacamole sem abacate. Olha só, um lanche ou à noite, né? Às vezes não sabe o que comer, é super nutritivo e a família vai adorar. Agora, olha só que coisa linda, que apresentação maravilhosa desse prato aqui. Você aí de casa, acha que é laranja? Eu já provei. Vou pegar para comer depois. Se fosse o Micael, eu já estava aqui comendo, mas vou deixar aqui do ladinho para depois. Gente, fala pra gente o que é, Miguel. Então, aqui eu já vou aproveitar e já falar desse doce. Tá. Porque eu fiz um doce com o chuchu. Então, você rala o chuchu e acrescenta qualquer tipo de suco de fruta. Aqui eu tinha tangerina disponível. Então, eu fiz com a tangerina. Gente, uma geleia de chuchu. Isso. Para você aí de casa, né, que tem, às vezes, você mesmo que tem algum preconceito contra o chuchu, olha só. Vou mostrar qual a câmera, por favor? Aqui na 2, né? Então tá. Então, aqui na 2, isso aqui, um doce de chuchu com suco de tangerina. Isso, e aí eu posso colocar de goiaba, de uva, de laranja, da fruta que eu quiser, né? Abacaxi. E aí eu posso fazer com um chuchu, eu tenho várias opções, né? Porque eu posso fazer pequenas porções. E aí eu posso fazer tortinhas, eu posso colocar em cima de bolo, eu posso fazer recheio. Então, processo isso aqui de novo com um mixer ou num liquidificador, misturo com nata, por exemplo, e faço recheio de bolo. Ou faço só a cobertura desse bolo. Ou faço tortinhas e coloco isso como recheio. Ou uma própria sobremesa com um sorvete, em cima de um sorvete também fica bem legal. Ou então, meu pai costuma chamar de chimia, né? Então coloca nata Pode e depois ser. coloca a chimia por cima num pão. Exato, também no vai, pão que é já uma beleza, fica bem né? legal também. E aí, como você usou o suco da tangerina? Eu tinha casca. Tinha casca. E o que eu vou fazer com a casca? Então, a gente corta essa casca, deixa ela em molho 24 horas, vai trocando essa água para tirar esse amargor e depois a gente acrescenta açúcar e a gente faz essas balinhas. Eu costumo dizer que é uma balinha, como se fosse uma balinha de goma, porque ela tem essa textura, né? E aí você pode simplesmente comer de tarde, né, com café ou acompanhar ou com café, chimarrão, chá, né? Então você não adoça essas bebidas e você tem esse doce aqui, né? Então ele combina bastante. E como é que você fez esse acabamentozinho aqui com essa pontinha de chocolate maravilhosa? Então, aí depois que ela carameliza e ele fica esse açúcar, a gente só derrete o chocolate e passa ali para ele ficar com esse efeito diferente. E o Miguel estava até comentando, a gente conversava antes do programa começar, se você tem uma lanchonete, uma cafeteria, por exemplo, pode agregar valor ao seu negócio. Lógico, né? Se você tem uma cafeteria e faz lá um bolo de tangerina, por exemplo, ou de laranja, você pode pegar essas cascas, faz uma produção disso aqui e serve no café para o cliente como, né, uma degustação, como um mimo mesmo, que faz o cliente ter uma outra percepção do seu negócio, né? Miguel, então assim, ó, você aí de casa que gostou, assim que terminar o programa, o Miguel a gente já combinou aqui entre nós,
que ele vai disponibilizar algumas receitas e a gente vai colocar lá no nosso Instagram, no Ver Mais. Então, você vai conhecer um pouquinho mais desse trabalho que o Miguel tem feito com tanta excelência e que nos estimula a olhar com outros olhos, né? Que não cabe mais jogar comida fora, porque tem gente passando fome, mas porque também a cultura mudou. Antes havia, né? Tipo, se comia só cenoura, se comia só... Mas agora não, a gente realmente pode e deve reaproveitar tudo. Isso, é legal a gente começar a repensar, né? É um ressignificado da comida. Então, em vez de eu pensar, eu acho que eu vou fazer um risoto. Não, eu vou comprar um legume e eu vou tentar descobrir o que eu vou fazer com esse legume. E aí eu posso ter várias opções, né? Então, é a gente inverter os papéis, né? Em vez de pensar na comida finalizada lá, um prato, né, que já existe, não, eu vou comprar o legume e desse legume eu começo a ver quais os preparos que eu posso fazer e com isso a gente consegue com certeza economizar. Eu garanto para vocês que economiza muito, porque quando a gente vai fazer uma receita que a gente já sabe, eu vou fazer um nhoque, por exemplo, eu preciso comprar todos os ingredientes. Quando a gente tem um legume básico, a gente consegue utilizar tudo que a gente tem de excedente no armário, na geladeira, e aí você deixa a criatividade mandar e aí você consegue elaborar coisas, infinito, né, as possibilidades, muita coisa a gente pode fazer. E a gente conversava antes também que tem gente que diz, eu gosto de cozinhar, é um prazer, é um hobby, mas para a maioria das pessoas não é sobrevivência, a gente precisa cozinhar, porque tem que almoçar, tem que jantar, e às vezes falta criatividade, né? Às vezes, meu Deus, eu passei por isso no final de semana, costumo preparar minhas marmitas, eu pensei, o que eu vou fazer? Porque chega uma hora, como você disse, a gente pensa no básico, né? No arroz, no feijão, na carne. E aí fica aquela sensação de estar comendo sempre a mesma comida. Então, adorei sua participação. Espero que você aí de casa também tenha gostado. Miguel, muito obrigada. Muito obrigado também. Seja sempre bem-vindo ao Ver Mais. Valeu.